Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo. Neste vídeo iremos falar de uma estrutura de decisão que apoia a estrutura sim se não numa situação bem específica do sim se não, ok? Vamos só relembrar aqui rapidamente, quando a gente possui uma série de possibilidades para serem avaliadas e a gente quer executar blocos de comandos específicos para cada uma dessas possibilidades, a gente adota o que a gente chama de estrutura de decisão aninhada. Né? Então aqui a gente tem uma estrutura de decisão completa, né? Com um se e um se não, só que essa estrutura ela está dentro da saída negativa, da saída não, de uma primeira estrutura de decisão. Ela poderia estar dentro do não ou do sim, enfim, né? Mas aqui a gente tem a estrutura que a gente chama de estrutura aninhada, certo? Bom, vamos pegar um exercício em específico aqui para a gente ver como que a gente utilizaria uma estrutura de decisão quando a gente precisa testar apenas a igualdade, e aí a gente consegue dizer qual a outra estrutura que existe e por que ela acaba sendo melhor do que essa estrutura de decisão mais comum que a gente já está acostumado, ok? Bom, vamos imaginar aqui que a gente queira. O que a gente vai tratar nesse vídeo aqui, ele se aplica para qualquer caso, tá bom? De igualdade. Eu vou pegar só uma situação específica aqui para a gente poder exercitar e ver essa estrutura funcionando, tá? Então vamos imaginar que a gente tivesse uma implementação que a gente precisasse avaliar várias possibilidades e sempre analisando uma igualdade. Vamos imaginar que a gente sempre precisa pegar uma variável e testar se ela é igual a alguma coisa, caso contrário, se ela é igual a outra coisa, caso contrário, se ela é igual a outra coisa, caso contrário, se ela é igual a outra coisa. Então a gente está falando de uma estrutura de decisão onde as condições que a gente vai testar sempre serão uma igualdade e sempre testando uma mesma variável. Tá? Então vamos ver como que a gente faria isso na estrutura de decisão múltipla que a gente já está vendo desde os últimos vídeos. Bom, para a gente testar isso, eu vou pegar uma situação específica aqui, que é, vamos imaginar que a gente tivesse que trabalhar com um dia da semana. Tá? Vamos imaginar que a gente precisasse pegar a data ou o dia da semana do sistema, do computador, e a gente precisasse executar alguma ação específica, se for domingo, se for segunda-feira, se for terça-feira, se for quarta-feira, e assim sucessivamente. Tá bom? Então, como eu havia comentado, a gente poderia pegar qualquer outro tipo de cenário, qualquer outro tipo de caso, mas eu estou pegando esse aqui específico, que ele é mais simples, para a gente poder avaliar esse comportamento de testes de igualdade, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui na ajuda do Portugal, na parte de bibliotecas. A gente tem uma biblioteca específica aqui, que é a parte de calendário, tá? E aí a gente tem um comando aqui, que é o dia da semana atual. E aí o que o dia da semana atual faz? Né? O que essa função dia atual da semana faz? Ela recupera o dia da semana de 1 até 7. Então ela vai te retornar um número inteiro, ele vai te devolver um número inteiro, e aí com base nesse número inteiro, você pode executar determinadas ações. Então, por exemplo, vamos supor que ele retorna aqui, e aí essa função ela foi criada para retornar o número 1 para domingo e o número 7 para sábado. Aí, dependendo da linguagem de programação, você pode ter o 0 sendo domingo, tá? Então, aí cada linguagem de programação, nas suas bibliotecas internas, tem a documentação para dizer como que aquela biblioteca vai tratar em específico essa situação, tá bom? Então, vamos imaginar aqui que a gente quisesse trabalhar com esse comando aqui, dia da semana atual, da biblioteca calendário, tá? Então, primeira coisa aqui, a gente vai importar essa biblioteca. Vamos importar a biblioteca calendário. Vou chamar aqui ela de, de data, ok? E aí, vamos imaginar que a gente quer pegar essa data, armazenar numa variável para depois a gente fazer algum tipo de teste. Então eu vou criar uma variável aqui, ó, inteiro, dia da semana, certo? E aí a gente vai fazer o quê? Nessa variável dia da semana, eu vou executar a função data ponto dia da semana, certo? Vamos só ver se é dia da semana mesmo. Dia underline semana atual. Então dia underline semana atual, certo?
Bom, vamos ver se a gente tem que especificar algum parâmetro. Ó, não tem nenhum parâmetro para ser especificado, então a gente trabalha aqui com uma função que não recebe nenhum parâmetro, e essa função ela vai devolver para a gente o dia da semana, tudo bem? Então, vamos voltar aqui, certo? Então, hoje, por exemplo, o dia que eu estou gravando esse vídeo é sexta-feira. Então, eu vou pegar aqui, ó, vamos só colocar um escreva na tela, para a gente poder imprimir aqui o dia da semana, ok? Então vamos executar. Então olha só, sexta-feira, dia 6, ok? Considerando que o domingo é o dia 1º e o sábado é o dia 7, ok? Então, o que a gente tem? Se fosse segunda-feira, ele retornaria 2, né? Vamos ver aqui. Se o 1 é domingo, então segunda 2, terça 3, quarta 4 e assim sucessivamente. E vamos supor que a gente quisesse executar algo diferente para cada um desses dias. Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia vir aqui e fazer uma estrutura de decisão do tipo se o dia da semana for igual a 1, então, sei lá, aqui eu vou só imprimir falando que é domingo, tá? Mas a gente poderia colocar qualquer comando, tá? Então, vou colocar aqui um escreva domingo. Hoje é domingo. Senão, se o dia da semana. Vamos aproveitar aqui e copiar. Senão, se o dia da semana for 2 é segunda-feira. E aí a gente vai fazer os outros aqui. Se o dia da semana for 3, é terça-feira. Se for 4, quarta-feira. Se for 5, é quinta-feira. Se for 6, é sexta-feira. E se for 7, é sábado, ok? Bom, então, se a gente executar aqui então o nosso código agora, como ele vai retornar o dia 6, ele vai retornar o código número 6, então eu comparo se o dia da semana é 6, que está guardado na variável, e aí eu executo falando que hoje é sexta-feira, ok? Para não ter que trocar a data do sistema aqui, aí nesse caso, para a gente poder testar as possibilidades, eu teria que entrar na data aqui do Windows e trocar para segunda, para fazer o teste, trocar para terça, ok? Ou então, sabendo que esse comando vai fazer isso, sabendo que o comando vai retornar esses valores, se a gente quiser só apenas testar aqui, basta a gente jogar 1 aqui. Então eu jogo 1 aqui, se a gente rodar, vai cair que é domingo, a gente joga 3, vai cair que é terça-feira, a gente joga 7, que vai cair no domingo, ok? No sábado. Aqui eu só estou forçando o teste, tá? Mas aí, numa situação real, a gente deixaria aqui o comando para pegar do próprio sistema, tudo bem? Então, olha só, qual que é a particularidade que a gente tem aqui, ok? Essa estrutura de decisão múltipla, ela atendeu a nossa necessidade? Ela atendeu, certo? A gente implementou aqui ela e ela atendeu perfeitamente, ok? Só que ao longo do tempo, o pessoal que trabalhava com o desenvolvimento das linguagens de programação percebeu uma particularidade que, olha só, a gente tem que ficar repetindo sempre a mesma variável, né? Então, se dia da semana foi igual a alguma coisa, se dia da semana foi igual a alguma coisa, se dia da semana foi igual a alguma coisa, se dia da semana foi igual a alguma coisa. Então, sempre que você tiver todas essas possibilidades aqui, ó, sempre que você tiver um teste de igualdade, certo? Sempre, e tem que ser sempre a mesma variável. Então, sempre que for a mesma variável testando uma igualdade com alguma coisa, existe uma estrutura que faz a mesma coisa que essa estrutura de decisão faz, só que de uma maneira mais simples, sem a gente ter que escrever tanta coisa, que é uma estrutura que a gente chama de escolha. Toda linguagem de programação, toda não, mas a maior parte das linguagens de programação tem essa estrutura. Então, se a gente vir aqui em estrutura de controle, na parte de desvios condicionais, então a gente tem aqui o se, o se senão e o senão se. Então, depois eu até sugiro que vocês deem uma lida na documentação aqui do próprio Portugal, né, mas basicamente o que tem na documentação aqui
os casos que a gente já havia explicado, com os exemplos de fluxograma que a gente já tinha mostrado. Então a gente tem esse escolha caso, tá? Então aqui tem uma explicação básica do que ele faz, tá bom? Então o escolha caso, o esqueleto dele é assim: você coloca a palavra escolha, a variável que você quer testar, e aí depois você coloca caso, 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 para poder executar as ações específicas que você quer, tá bom? Então vamos lá, eu vou escrever aqui a estrutura básica de como funciona o escolha, tá? E eu vou fazer aqui logo na sequência só para a gente poder comparar, tá? Vou até aproveitar, vamos lá. Então, a estrutura do caso, do escolha, ela funciona dessa forma aqui, ó. Você coloca escolha, você coloca a variável que você quer testar, certo? E aí você tem a palavra caso, caso e o valor que você quer testar. Então, caso for 1, faz... Deixa eu só ver aqui qual que é a definição certinho. Abre chaves, depois caso, depois dois pontos. Ele tem uma particularidade aqui, né? Então, abre chaves, fecha chaves, caso, dois pontos. Então, você vai ter vários casos aqui, ó. Caso 1, caso 2, caso 3. Isso aqui é o valor, tá? Se eu estiver testando o valor numérico inteiro, eu vou colocar 1, 2, 3. Se eu estivesse testando o número fracionário, eu colocaria aqui o número fracionário que eu quero testar. Se eu estivesse testando caracteres, eu colocaria entre aspas, certo? As possibilidades que eu quero testar. Se eu estivesse testando vogais, se eu estivesse testando palavras, aí eu coloco as palavras que eu quero testar, ok? Então aqui é o conteúdo da variável que eu estou colocando aqui em cima. É isso aqui, ó. Essa equação aqui, ó, esse teste está sendo aqui, ó. Essa variável vem para cá e esses valores aqui, ó, esses valores vêm na frente do caso, certo? Então é só um jeito mais simples de escrever essa estrutura, tá? Então eu vou fazer aqui, ó. Vamos usar esse mesmo raciocínio aqui. Então no nosso caso vai ser dia da semana. Então escolha para a variável dia da semana, caso ela seja 1, ou caso ela seja 2, 2, 3. Não precisa estar na ordem, tá? Mas aqui, obviamente, a gente vai colocar na ordem só para facilitar a nossa vida. Caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ok? Bom, aí a gente tem... e aí como é que a gente continuaria aqui, né? A gente, para colocar os comandos que a gente quer fazer, então a gente colocaria aqui... Eu normalmente gosto de usar a indentação avançada, tá? Então, normalmente a indentação é assim. Você vai colocar aqui todos os comandos que você quer. Eu posso ter quantos comandos eu quiser, tá bom? Então, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Sábado, ok? Então a gente vai ter essa situação aqui, tudo bem? Então escolha para a variável dia da semana, a gente lê dessa forma, tá? Escolha para a variável dia da semana. Caso ela seja 1, executa o que está aqui. Caso ela seja 2, executa o que está aqui. Caso ela seja 3, executa o que está aqui. Caso ela seja 4, executa aqui. E assim sucessivamente, tá bom? Então, vamos executar aqui, ó. A gente vai ver que foi impresso duas vezes, tá vendo? Ó, hoje é sexta-feira, e depois hoje é sexta-feira, e depois hoje é sábado. Aí a gente tem um probleminha aqui, que diferentemente da estrutura de decisão, que quando ele testa essa condição aqui, automaticamente ele executa isso aqui, depois pula para baixo, na estrutura escolha, não funciona dessa forma. Ele vai testar todos os casos, ele testa aqui, 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 ele vai testando todas as possibilidades. Aí se a gente não quiser essa característica, aí a gente tem que colocar o comando pare como sendo o último comando no bloco. Tá? Então vamos imaginar que aqui eu tivesse vários comandos para executar, e aí eu coloco o pare no final, para dizer que eu não quero que ele continue testando outras possibilidades. Vocês vão entender o porquê que existe essa possibilidade, tá? Então, nesse caso aqui,
para esse caso específico, eu quero isso aqui. Eu quero que pare se ele executar cada um dos casos, tá? Vou fazer aqui um escreva para quebrar uma linha, só para ficar separadozinho ali. Então, vamos fazer uma quebra de linha aqui, contra a barra N, e vamos executar. Então, a gente tem aqui, ó, hoje é sexta-feira e depois hoje é sexta-feira. Então, saiu um hoje é sexta-feira por conta dessa estrutura de decisão aqui em cima. Vou até comentar ela agora. E o outro hoje é sexta-feira saiu por conta dessa estrutura aqui de baixo. Então, se eu executar agora, vai sair só um hoje é sexta-feira uma única vez, que é relativo a essa estrutura aqui, ok? Então, é uma possibilidade. Você pode fazer assim, ou você pode fazer desta forma, tá bom? Tem gente que... deixa eu ver aqui. Nesse caso, eu acho que não aceita, tá? Deixa eu ver se eu posso colocar isso aqui na frente, para ficar uma estrutura mais enxuta. Deixa eu ver se no Portugal ele aceita. Aceita, tá? Então, a gente pode colocar assim. Eu acho que acaba ficando um pouquinho estranho, porque a gente está tendo dois comandos na mesma linha. Isso acaba gerando um pouco de confusão. Então, se você quisesse uma estrutura mais enxuta, um código menorzinho, né, você poderia fazer desta forma. Ok? Só uma outra forma de indentar. Ok? Então, em outras linguagens de programação, isso aqui fica um pouco mais enxuto, tá? Mas o raciocínio é esse aqui, né? Escolha dia da semana, se for esse valor faz isso, se for esse valor faz isso, e assim sucessivamente, tá bom? Vou voltar para essa estrutura aqui, que eu acabo... eu estou mais acostumado de trabalhar com a estrutura dessa forma. Eu acho que parece um pouco mais fácil de entender, né, o que está acontecendo aqui, tá bom? Bom, e aí, se por algum motivo a gente quisesse, sei lá, fazer o senão, né? Como é que a gente tem o senão da estrutura de decisão? Aí a gente tem aqui, ó, no caso, a gente pode ter um outro caso. O outro caso é como se fosse... Deixa eu ver se é outro caso com espaço, se é underline. Deixa eu ver se tem mesmo, né? Várias linguagens de programação têm caso contrário, tá? Então aqui é caso contrário. Então vamos voltar aqui, então. Caso contrário. Eu vou falar aqui alguma coisa específica. Sei lá, vou falar assim, o valor inválido. Valor inválido. Beleza? Então vamos supor que eu digite aqui, eu faço a variável dia da semana, ela ser igual a 10, por exemplo. Se a gente executar, aí ele vai cair no valor inválido, porque 10 não está aqui, não está aqui, não está aqui, ele cai no outro caso. Então note que eu posso ter o outro caso e posso não ter. Aí vai se aplicar o mesmo conceito que a gente tem ali no caso do se senão. Quando você tem a última possibilidade, você trata simplesmente com um senão. Então você pode ter a necessidade de usar o caso contrário, ou pode ser que você não precise utilizar, tá bom? Bom, então essa é a estrutura uma estrutura... A gente não fala estrutura de decisão, né? A gente fala uma estrutura de escolha, porque ela no final das contas, ela é uma estrutura de decisão, tá? Ela é uma estrutura de decisão, ela só não é um se senão. Ela faz decisões, só que ela só funciona para igualdades. Então, se eu, por exemplo, se aqui fosse algo desse tipo aqui, ó, se o dia da semana for maior do que 2, se o dia da semana for diferente do que 2, aí eu não poderia mais aplicar o escolha. O escolha é só para igualdades, apenas quando você quer testar igualdades, tá bom? Tranquilo? Então, é uma possibilidade. É bom você saber que existe esse escolha aqui. Às vezes a gente usa ele, às vezes, dependendo da situação, você pode utilizar o se senão, ok? Mas saiba que o escolha existe e que ele pode substituir perfeitamente, seguindo o mesmo comportamento de uma estrutura de decisão se senão, quando eu estou testando apenas igualdades, tá bom? Bom, vamos entender por que tem esse pare aqui, por que tem esse comando pare aqui. Bom, vamos imaginar, sei lá, que por algum motivo a gente quisesse fazer uma implementação que caso fosse vários valores, se fosse igual a isso, ou igual a isso, ou igual a isso, ou igual a isso, aí como que a gente faz no caso? A gente faria desse jeito aqui, ó. Vamos imaginar, eu vou trabalhar com outro tipo de variável aqui. Vamos imaginar que a gente vai criar uma variável
caractere aqui, certo? Caractere, por exemplo, char, vou chamar de char aqui, e esse char, eu vou escrever um caractere qualquer. Vou escrever A, B, C, D, E, F, O, vou digitar um número e tal, ok? E eu quero saber se esse caractere é uma vogal ou não, por exemplo, certo? Então, o que eu posso fazer? Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Ah, beleza, não pode ser vazio, tá? Então, vamos imaginar que eu vou colocar, sei lá, um A aqui. E aí, eu quero saber, se for vogal, eu quero executar algo específico, tá? Então, se eu fosse fazer com si, se não, um if else, se não, seria se o meu char for igual a A, ou se o meu char for igual a B, ou se o meu char for igual vogais, né? A, E, aí é dois iguais, né? Se for igual a E, I, O, ou char igual a U, eu quero falar que isso aqui é uma vogal. E se não digitar, caso contrário, isso aqui, sei lá, não é uma vogal, tá? Vou colocar aqui, escreva. Não é vogal, beleza? Vamos executar para a gente ver. Então lá, é uma vogal. B vai falar que não é vogal. Vamos digitar um número aqui, 9. Não é uma vogal. Vamos colocar aqui um caractere especial. Por exemplo, $. Não é vogal, ok? Então, note que para esse caso aqui ficou esquisito, né? A estrutura de decisão ficou grande, eu tive que ficar usando o ou e tal. Nesse caso aqui, você vai perceber que a estrutura do tipo escolha, ela vai ficar mais interessante, ela vai ficar visualmente melhor. Tá? Então, como que seria? Como é que a gente sabe que é o esqueleto? Então, é escolha a variável que a gente quer. Qual é a variável que a gente quer testar? É a variável char, beleza? Então, escolha char. Vamos abrir e fechar as chaves aqui. Aí, caso esse char seja A, caso esse char seja B, caso esse char A, E, I, A, E, I, O, ou U, aí eu vou falar que ele vai fazer, vai imprimir, escreva, vogal, e aí eu vou colocar um pare aqui, certo? Nesses aqui eu não vou colocar pare, tá? Vocês vão entender o porquê. Porque o que acontece quando eu faço isso aqui? Deixa eu só ver se vai funcionar dessa forma mesmo. Não é vogal. Tá. Vogal, vogal. Ok. Então funcionou igual às outras linguagens. Vamos comentar esse bloco aqui só para a gente ver funcionando de baixo. Então olha só, se eu executar aqui, ó, lá é vogal, se eu falar que é vogal, se eu falar que é um H, vai falar não é vogal. Aí nesse caso não falou nada, deixa eu voltar aqui, nesse caso não falou nada porque eu não escrevi o outro caso, então eu venho aqui, ó, outro caso não, caso contrário, tá vendo que as cores ajudam, né? Na hora eu digitei ali, viu que ficou vermelho, opa, tá errado. Então, caso contrário, isso aqui vai ser não é vogal. Ok? Pare. Vamos executar. Não é vogal, certo? Por que eu não coloquei pare aqui? Porque justamente eu quero esse comportamento. Eu quero falar assim, ó, se cair aqui, executa esse bloco. Se cair aqui, executa esse bloco. Se cair aqui, executa esse bloco. Se for isso aqui, executa esse bloco. Se for isso aqui, executa esse bloco. Então, é uma forma diferente da gente fazer o ou, no caso do escolha, tá? No caso do escolha.
E lembra que só funciona para igualdade, tá? Só quando eu quero testar a igualdade. Então, escolha char. Se o char, caso for o A, ou caso for o E, caso for o I, caso for o O, caso for o U, faz isso aqui, certo? Agora, a partir do momento que eu venho e coloco alguma coisa diferente aqui, ó, aí quando for A, aí ele vai executar esse bloco que está aqui e vai fazer o pare, certo? Aí ele não continua testando as outras, tá? Então vou colocar assim, ó, é a vogal A, beleza? Então a gente vai perceber aqui, ó, quando eu digitar o H, ele cai aqui, não é vogal. Vou digitar o E. Digitar o E, ele vai falar que é vogal. Eu vou falar que é I, ele também vai falar que é vogal, porque ele sempre vai cair aqui, ó, caiu aqui e foi para cá. Vou falar que é O, ele vai cair lá também. Deixa eu ver o que foi que ele deu erro aqui. Caso O. Ah, tá, eu coloquei aqui, ó, coloquei repetido. Então, caso O. E se eu colocar falando que é A, aí ele vai falar é a vogal A e não escreve falando que é vogal. Mas se eu tirar esse pare, aí o que ele vai fazer? Olha só. Ele vai escrever é vogal A e depois é vogal. Então ele executou esse cara aqui, continuou e escreveu esse cara. Então é uma particularidade que a gente tem do uso do escolha. Tá? Então a gente vai fazer uma série de exercícios, aí a gente vê a aplicabilidade dele. Então é uma outra opção. Eu posso fazer assim, posso fazer igual eu fiz com a estrutura de decisão, se isso é não, ou eu posso fazer usando o escolha. Tudo bem? Então no próximo vídeo a gente vai focar em alguns exercícios, porque basicamente a gente fechou aqui as estruturas de decisão. As estruturas de decisão são estruturas que permitem a gente tomar decisões no nosso algoritmo. E olha só o tanto de coisa que a gente já viu até o momento. Então a gente já viu o conceito de variável, viu os tipos de variável, viu os comandos para dar a entrada de dados, comandos para mostrar o resultado na tela, a gente viu alguns comandos de biblioteca, vimos estruturas, os operadores aritméticos, mais, menos, subtração, operadores de comparação, igual, maior, menor, maior ou igual, diferente. Vimos os operadores lógicos, o e, o ou, e vimos a estrutura de decisão. Então olha só o tanto de coisa que a gente já viu até o momento, ok? Então, introduzindo o conceito de estruturas de decisão, isso permite com que os nossos códigos sejam bastante inteligentes, porque a gente já consegue prever possibilidades e escrever códigos para tratar essas possibilidades de maneira específica quando elas ocorrem. Tá? Antes da gente partir para a próxima estrutura, que também é muito relevante e permite que a gente dê um salto imenso na capacidade dos nossos algoritmos, que são as estruturas de repetição, a gente vai testar com uma série de exercícios apenas com estruturas de decisão para a gente fixar bem esse conceito, tá bom? Então no próximo vídeo a gente vai ter uma sequência de vários exercícios, tá bom? Ó, deixa o like aí se você gostou, comenta, é muito importante comentar, porque que mostra engajamento nos nossos vídeos, compartilha com os colegas, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Porque a ideia dessa sequência de vídeos aqui é justamente criar um curso no formato o mais simples possível, o mais didático possível para realmente aquelas pessoas que estão começando na programação do zero. Mesmo que você não esteja fazendo uma faculdade em alguma área da computação ou em alguma área da tecnologia, a ideia é que a gente faça esse curso aqui para pessoas que não têm conhecimento nenhum e poder até despertar a sua vontade de conhecer mais sobre programação e às vezes até te incentivar em fazer algum curso relativo à área de computação, tá bom? Abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.